Hoje eu quero mostrar para você a importância de meditar na palavra de Deus diariamente. O que a meditação na palavra de Deus pode fazer na nossa vida, os benefícios que a meditação pode trazer para nossa mente, para o nosso coração e principalmente para nossa alma, porque é através da meditação na palavra de Deus que o Espírito Santo nos traz a fé de que precisamos para vencer as nossas lutas e as nossas dificuldades. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo que eu estarei postando aqui todas as terças e sextas às 20h30 da noite. Eu creio que cada um desses vídeos vai edificar cada vez mais a sua vida e é esse o propósito desse canal. Então não deixe de se inscrever e não perder mais nenhum vídeo, amém? Então vamos lá. A palavra de hoje ela está baseada lá em Josué capítulo 1, onde Deus anima Josué para que ele possa cumprir com a missão dele, que é levar todo o povo, toda a nova geração dos filhos de Israel até o outro lado do Jordão para tomarem posse da terra prometida que Deus havia prometido desde os pais. Então Josué estava ainda meio comovido com relação à morte de Moisés. É tanto que Deus ele diz: Moisés, meu servo, é morto, mas agora levanta-te, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ali Josué se deparou com uma missão. Deus deu uma missão para ele, que seria passar o Jordão. E na nossa vida passamos por diversas lutas e dificuldades. É problemas no casamento, problemas na saúde. Quando a gente vence um problema, logo se levanta outro. E assim vai, assim vamos levando a nossa vida. Quando temos a força que vem do Deus vivo, a gente consegue passar esse Jordão, a gente consegue vencer os inimigos que estarão do outro lado, os inimigos espirituais no nosso caso. Vivemos uma batalha espiritual diariamente e precisamos da fé, porque a fé é a nossa arma espiritual, porque está escrito que a gente não luta contra o sangue nem a carne, mas sim a nossa guerra é contra as forças espirituais do mal. E quando a gente se entrega para Jesus, isso é inevitável, e mesmo quando a pessoa não se entrega, isso também é inevitável, porque todos passam por lutas, todos passam por dificuldades. A pessoa se entregando para Jesus ou não, então é melhor estar com Jesus do que sem Ele. Porque estando sem Jesus, com toda certeza, desfaleceremos, perderemos. Mas com Jesus a gente vence. Mas para que a gente chegue ao ponto de usar a nossa fé diariamente, para que a gente chegue ao ponto de, em todas as situações que a gente se deparar, a gente ter a fé dentro de nós para vencer aquilo, precisamos manifestar essa fé. E para manifestá-la, precisamos ser revestidos por ela. E a gente é revestido através da palavra, porque está escrito que Jesus é o autor e consumador da fé. E Jesus também está escrito que ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra viva que nos traz a vida. Então, se ele é o autor e consumador da fé, e ele é a palavra viva, o verbo vivo é a palavra de Deus, então, automaticamente, precisamos nos nutrir dessa palavra para termos a fé. E a palavra também diz lá em Hebreus 11, se não me engano, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para que possamos nos achegar a Deus, precisamos crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, nessa palavra de hoje, Deus, Ele encoraja Josué, Ele declara, Ele confirma que Ele está com Josué ali naquela situação. Ele precisava passar o Jordão com todo aquele povo e do outro lado teriam inimigos para enfrentar. Ou seja, a batalha não terminaria quando atravessasse o Jordão. Ainda teria que vencer os heteus que estariam do outro lado. Então, isso representa a nossa vida. Isso representa as nossas constantes lutas
lutas, porque quando a gente vence uma luta, logo vem outra. Você pode enxergar isso na sua vida. Eu posso enxergar isso na minha vida. Deus, ele traz um encorajamento. Ele me deu esse pão hoje, eu queria passar para você. Lá em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5, Deus, ele diz para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, Deus, ele confirma aqui, ele traz uma certeza. Olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você também, porque você é o meu servo. Você é por mim, eu sou por você. Temos uma parceria, temos uma comunhão, temos uma aliança. Então, eu confirmo aqui, ninguém te poderá resistir, ou seja, ninguém poderá ficar contra você, permanecer contra você e vencer você. Não, porque eu sou com você. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Ele confirma aqui. Assim como eu fui com o meu servo anterior a você, eu serei com você. Então, no versículo 6, ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. O bom ânimo é a gente não enfraquecer na esperança, é a gente não desanimar. Você pode ver que a vida tem aflições. Jesus, ele confirmou isso também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha só, eu venci o mundo. Ou seja, se a gente diz que serve a Cristo, que a gente vive por Ele, Ele nos dá essa instrução. Tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Isso é para todos nós, para a gente não desfalecer na fé. Ou seja, as lutas vêm, o inimigo se levanta, os pensamentos maus vêm, às vezes sentimentos de angústia, problemas que a gente vive que tiram a nossa paz. Mas aí, se a gente vive pela fé, se a gente vive por Jesus, a gente tem que pensar, refletir, pesar um pouco a situação e dizer para nós mesmos: eu não vivo pelos problemas. Eu não vivo por sentimentos. Eu não vivo por pensamentos que passam pela minha mente, porque eu sei que a minha mente é um campo de batalha. Eu tenho que usar o meu raciocínio, a parte que de fato pensa e analisa as coisas, que é o que a gente tem que fazer quando a gente medita na palavra. A gente pegar essa palavra, colocar na nossa vida e praticá-la. Ou seja, colocar com base na nossa vida e enxergar que Deus, ele tá dando essa instrução para nós. Uma coisa que eu faço quando eu medito é o quê? É quando eu vejo assim, o título da mensagem é Deus fala a Josué e anima-o. É o título desse capítulo que tá aqui na minha Bíblia. Então eu coloco, em vez de Josué, eu coloco o meu nome. Por quê? Porque é Deus falando comigo hoje. Deus um dia, ele falou para Josué e animou. Naquele dia, nesse dia aqui, para ele passar o Jordão. E ele passou. Hoje, eu coloco o meu nome aqui. Como ficaria? Deus fala a Renata e anima. Então faça isso também nas suas meditações, que você vai se colocar no lugar de Josué. Imagine como ele estava no momento em que ele estava prestes a passar, a cumprir com essa missão que Deus deu. Imagine como Josué estava. Então coloque-se no lugar dele. Quais são as suas lutas hoje? Reflita, pese e veja a resposta de Deus para aquilo que você precisa. Então Deus, ele encorajou Josué, porque Deus, ele sabe das nossas limitações. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe que ele precisa nos encorajar o tempo todo, porque o tempo todo a gente pode sentir uma coisinha aqui, pode vir um pensamento ali e pode nos desestimular na fé. Você pode compreender a magnitude, a importância da gente ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus em que a gente se compromete a buscar a resposta dele na palavra, a viver o que está escrito na palavra, porque a fé é isso. A fé, ela nos traz o quê? A força e a coragem, a força que permite a gente usar a fé mesmo nos momentos de dificuldade. A fé, ela nos traz isso, uma força que nos permite ser perseverantes e mesmo no meio das lutas,
usarmos a fé na palavra de Deus para vencê-las. É isso que a força nos traz. Porque lá em Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Ou seja, são nas lutas, são nas dificuldades que o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida através da fé que a gente empenha. E a coragem para obedecer essa fé. Precisamos de força e coragem. Então, Josué ele precisou disso também. E por isso Deus estava encorajando ele. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Deus estava confirmando, você vai conseguir. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ele falou de novo pela segunda vez no versículo 7. Olha só o que ele diz agora. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Essa lei, hoje, para nós é o que? É a palavra de Deus. É a lei de Deus, que era também antigamente, só que hoje ela está ainda mais encorpada, né? Com Jesus, ou seja, a Bíblia ela tem tudo que a gente precisa. Ele estava instruindo Josué a obedecer essa lei. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Ou seja, por onde quer que a gente andar, a gente vai ter a mão de Deus nos guiando ali. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse prosperar no caminho e ser bem-sucedido é acima de tudo com relação à nossa salvação. É também com relação a tudo que a gente tem que fazer aqui nessa terra. São as promessas de Deus eternas e terrenas, mas lembremos, meus irmãos, lá em Mateus 6:33 diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que a gente tiver que fazer aqui na terra, a gente tem que viver pela fé, sim, mas em primeiro lugar, coloquemos a nossa salvação, a nossa vida com Deus, porque aí a gente não precisa correr atrás de bênçãos quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Não precisamos, porque a gente vence, as bênçãos vêm até nós quando a gente prioriza o reino dos céus. Não tu mandei eu, versículo 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Terceira vez que Deus diz isso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, meu irmão, nessa palavra, Deus ele traz um encorajamento para mim e para você, para que vivamos pela fé na palavra de Deus, para que não deixemos de meditar na palavra dia e noite. Você pode ver que Josué estava passando por uma luta. Ele tinha uma missão e da mesma forma nós temos a nossa. Cada um tem a sua missão, mas acima de tudo, para quem serve a Cristo, a nossa missão é permanecer salvos e alcançar almas para Jesus. Temos uma missão em comum, que é levar o evangelho a outras pessoas, e é o que eu estou fazendo aqui, dando do pão que Deus me deu hoje para você. Então, Deus abençoe a sua vida com esse pão que eu estou lhe dando. Deus consagre o seu caminho. Consagrar é dedicar ao Senhor, significa dedicar ao Senhor. Então, que o seu caminho seja dedicado ao Senhor, que o seu caminho seja guiado por Deus. Agora, você pode ver que tudo é sacrifício. Que se para você é um sacrifício meditar todos os dias na palavra, faça isso. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque Deus ele já deu a tua vitória nas tuas mãos. Deus abençoe a sua vida.
Não deixe de compartilhar esse vídeo se você tiver achado útil. Se inscreva no canal e até a próxima.